Damos as boas-vindas a todos os irmãos. Pela segunda vez, no Dia do Senhor, nós podemos nos reunir e termos este momento de comunhão, mas especialmente esse encontro com o Senhor. Ele nos convocou a estarmos aqui, adentrarmos em sua presença, e isso é um grande privilégio para nós. Nós vamos cantar o Salmo 134A, é o primeiro da folhinha. Conhecido, pastor, esse salmo? 134A. Não, né? Acho que a gente consegue. Vocês, os servos do Senhor, venham e deem a Deus louvor, sempre na casa do Senhor, servindo a Ele com amor. Louvem a Deus com oração, cantem de todo o coração, no templo do Senhor, seu Deus. Dei graças pelos feitos seus. Deus dá a todos a benção, Ele faz isso de Sião, a terra e o céu formou. Foi Ele que os dois criou. Fiquemos de pé. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar agora o Salmo 146. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Aleluia, aleluia, minha alma louva ao Senhor. Vou cantar com alegria, Deus merece meu louvor, a Ele eu cantarei, toda a vida o louvarei. Não em príncipes confiei, que não poderão salvar. Com homem contaríeis, ao pó ele vai tornar, quando ele falecer. Acaba o seu poder, feliz quem tem por auxílio Deus que ajudou Jacó, e sentindo-se aflito, se conforta no Senhor, Ele que fez terra e céu, sempre se mantém fiel. Deus é quem ao oprimido a sua justiça faz, abre a porta
porta ao detido, pão para o faminto traz. Quem cura o cego é Deus, Salvador para todos seus. Deus que ampara a viúva e órfã, e o estrangeiro vê. Nota onde os ímpios andam, mostra-lhes que ele é rei. Sião, teu Deus reinará. Aleluia, aleluia. Noite. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, damos graças a Ti por Tua bondade e misericórdia para com nossas vidas. Senhor, nós sabemos que é Tua graça que nos faz, diante do Senhor, ter este privilégio de poder usufruir de Tua presença maravilhosa, Senhor. Graças a este momento em que nós podemos ter um refrigério para a nossa alma, recebidos em Tua presença para este culto, estamos prontos a ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou um dia favorável a este encontro pactual, onde nós podemos estar aqui, Senhor, sem nenhum embaraço. Rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo esteja dirigindo nossas vidas, especialmente neste momento, para que de nossos lábios saiam respostas de gratidão, de exaltação e exultação à Tua graça maravilhosa, Senhor. Oramos que Tu estejas cuidando de nossas vidas, cuidando da nossa saúde física e espiritual, ser com a Tua igreja, que está espalhada neste mundo, Senhor. Que Tu estejas cuidando, estejas conduzindo a igreja em segurança. Que neste momento onde nós nos reunimos, que nos unamos com todas as igrejas verdadeiras de Cristo, que invocam o Teu nome e que cultua ao Senhor como um momento especial, Senhor. Oramos, pedimos perdão pelos nossos pecados, os nossos pecados que nos mostram o quanto nós somos indignos, o quanto nós não merecemos adentrar em Tua presença. Mas ao mesmo tempo nós damos graças porque Jesus Cristo é a nossa justiça. E graças a Ele nós podemos invocar o Teu nome, Senhor. E não só nesse momento, mas contar com a relação de pai e filho
que nós podemos desfrutar. Que o Senhor nos ajude, Senhor, pelo Espírito Santo, a fazermos tudo para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler no Antigo Testamento o terceiro capítulo de Abacuque, livro de Abacuque, do profeta Abacuque, capítulo 3. É uma oração de Abacuque, uma oração e um cântico também. Alguns denominam de Salmo de Abacuque, capítulo 3. São 19 versículos. Abacuque, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vem a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao furor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, com tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas.
marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu-os, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, e entrou a prodidão dos meus ossos, e os seus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vinde, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Até aqui. Amados irmãos em Jesus Cristo, prezados visitantes, nós entramos em um novo ano. Agora, eu tenho uma pergunta. Quem de nós sabe o que vai acontecer neste ano? As coisas, elas podem ir bem, como muitas irão bem, mas também, de alguma forma, pode haver coisas que não vá tão bem assim. A questão é, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer durante este ano. Esperamos coisas boas, quem não espera? Mas eu vos digo, nem tudo temos certeza que serão bons ou que serão boas. Não é verdade? Não é assim? Irmãos, o profeta Abacuque viveu em uma época de incertezas. Havia uma grande estabilidade econômica e política na região de Israel. Aquele grande profeta de Deus havia revelado uma grande tempestade, tormenta vindoura sobre o juízo de Deus sobre a terra. O dia do ajuste de contas estava chegando. Qual era a hora desse momento chegar? Não se sabia, mas sabia-se que viria, e quando chegasse, as consequências seriam tremendas. Mas, diante desta tormenta que virá ou viria sobre o povo, o profeta demonstra uma postura de fé. Irmãos, nós estamos iniciando um novo ano. Como eu disse no início, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas nós temos que prestar atenção à palavra de Deus e aprender, especialmente com o profeta do Senhor. Essa noite eu vos anuncio a palavra do Senhor. Eu quero resumir a pregação com o tema: a fé nos faz caminhar no desconhecido. Veremos 2 pontos. Primeiro, a incerteza enfrentada pelo profeta Abacuque em sua época. Segundo, as boas razões para ter uma fé viva diante das circunstâncias. Vamos falar sobre o primeiro ponto: a incerteza enfrentada por Abacuque. Abacuque viveu mais ou menos entre 600 e 500 anos antes da vinda de Cristo. E quando você olha o contexto ao redor daquilo que estava acontecendo em sua época, o que se via era corrupção e opressão. E o profeta chama o Senhor para consertar aquilo que estava acontecendo dentro do povo de Deus.
E Deus responde, dizendo que vai, ou que ia levantar os babilônios para ferir o seu povo. Deus disse a Abacuque que os babilônios viria e que destruiria a terra. Seria como instrumento nas mãos de Deus. Ia disciplinar, era Deus que estava disciplinando o seu povo, castigando o seu povo. Agora Abacuque, diante daquilo, ele começa a reclamar. Como assim, Senhor? Um povo pagão, cruel, ímpio, indo contra o teu próprio povo, servindo de instrumento para punir o teu próprio povo? E Deus responde que sim. Agora, claro, os babilônios, eles também seriam responsabilizados por suas ações. E tudo acontece em capítulo 1 e capítulo 2 de Abacuque. Quando nós chegamos no capítulo 3, nós encontramos uma oração, um cântico em forma de oração. É bem parecido com o que Davi ele faz em alguns salmos. Por exemplo, os salmos que terminam com uma inscrição, dando instrução sobre como deve ser entoado. E no caso de Abacuque ele demonstra que ele teme a Deus e ele exalta os atos de salvação de Deus naqueles momentos onde o julgamento de Deus cairia sobre o povo. E ele reflete especialmente sobre a libertação de Israel por Deus, por meio do êxodo lá no Egito. Durante aquela época do êxodo do Egito, a salvação veio ao povo de Deus, enquanto que a ira de Deus, o julgamento de Deus, caiu sobre os inimigos do Senhor. No versículo 16 do capítulo 3 de Abacuque, ele chega ao presente, ao seu tempo, e ele vê que a tormenta se aproxima. E quando ele pensa sobre isso, seu coração bate forte dentro do peito. Seus lábios tremem. Ele sente que até os seus ossos estremecem. O julgamento de Deus sobre o seu povo é algo grande, tremendo. Pode-se comparar ao que Deus fez com os egípcios lá na perseguição ao povo de Israel no deserto. Um dia de calamidade. Deus levantaria os babilônios para castigar a impiedade do seu próprio povo. Irmãos, para entendermos a seriedade desta advertência que Abacuque ele faz, aquilo que o povo ia enfrentar, nós temos que saber um pouco sobre qual era a reputação dos babilônios. Eles eram guerreiros ferozes. Quando os babilônios invadiam as terras, não havia misericórdia, não havia dó. Eles eram terríveis. Tudo em seu caminho era destruído. No versículo 16 do capítulo 3 de Abacuque nos apresenta outra prática que o exército babilônio fazia. Quando os babilônios invadiam a terra, eles destruíam tudo ao longo do caminho. Incendiavam campos, derrubavam árvores, envenenavam os poços, faziam tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que os inimigos ficariam de joelhos diante dele. Temeria a crueldade deles. E Abacuque sabe que quando os babilônios invadirem a terra de Canaã, a terra de Israel, trariam seus machados para derrubarem as figueiras.
As figueiras não mais serviriam como provedoras de comida para o povo, abrigo e sombra para o povo. A figueira que simbolizava em sua época uma vida boa, quer dizer, morar sob a sua própria figueira, era uma imagem de segurança, de prosperidade. Por exemplo, quando nós lemos em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, que durante o reinado do rei Salomão, cada homem morava sob a sua própria figueira. As figueiras demonstravam ou demoravam muito a crescer e para dar frutos. Mas quando dava e quando cresciam, servia como uma estabilidade para aquele povo. Observem, imagine ter as figueiras cortadas. Não tem como comer figos ou encontrar sombras. O mesmo o profeta diz acerca das uvas. As videiras também seriam derribadas. Versículo 17. Se não houver uva e videira, das videiras, cortadas e queimadas, não haveria o vinho. E a Bíblia associa o vinho com alegria e celebração para o povo de Deus. Por exemplo, o Salmo 104, versículo 15, fala no Salmo 104, versículo 15, do vinho como algo que alegra o coração do homem. Azeitonas, versículo 17, também mencionado no versículo 17, elas eram como preciosas naquela região, principalmente por causa do azeite que elas davam. O azeite era valioso como comida, para a cozinha, para encher lâmpadas, para acender as lâmpadas e para fins medicinais. Na melhor das hipóteses, a colheita de azeite era imprevisível. Se não houvesse uma safra boa de azeitonas, haveria muita pobreza sobre o povo. E de acordo com Joel capítulo 2, uma boa colheita de azeitonas era um sinal da bênção de Deus. E ao contrário das figueiras, quando uma oliveira é cortada, novos brotos saem dos tocos. No entanto, ainda pode demorar muito até que as árvores comecem a produzir frutos novamente. Quer dizer, irmãos, o que o profeta Abacuque vê são tempos difíceis, muito difíceis para o povo de Deus. A invasão da Babilônia traria impactos aos campos. O povo ficariam confinados às cidades e incapazes de produzir nos campos. Irmãos, os babilônios iriam queimar os campos, não haveria colheita. De qualquer forma, os campos não poderiam produzir frutos. Mas não só isso, fala-se acerca de ovelhas, gados sendo abatidos pelos babilônios. Em todos os lugares. E Abacuque retrata um cenário de devastação econômica, social, uma crise com grandes proporções. Não apenas uma recessão ou uma depressão, mas o sinal é de holocausto. A pergunta é: como sobreviver diante de tudo isso? E então nós chegamos no versículo 18. Nós encontramos palavras que parecem estar fora do seu lugar. Parece desconectada do que precede. Abacuque diz que no melhor, mesmo na pior das hipóteses, ele vai exultar a Yahvé, ao Deus da aliança.
exultar, diz Abacuque. Exultação é uma alegria entusiástica, expressiva, grandiosa. Não há lugar para relutância, para timidez. Aqui, uma alegria sem limites. Irmãos, quando essa palavra é usada na Bíblia, o caráter de Deus fornece motivo ou base para este júbilo, esta exultação. Isso nos leva à pergunta: o que há no caráter de Deus que dá a Abacuque motivo para se alegrar, para exultar? Para que possa ter ele uma atitude de fé, em meio à adversidade, em meio àquilo que Deus estava trazendo sobre o seu povo? O que há sobre Deus que nos ajuda a termos uma atitude positiva de fé, não importa o que aconteça? Bem, olhe para a próxima linha do versículo 18. Exulto ao Deus da minha salvação. Se a primeira palavra era alegrar-se, exultar, ele acrescenta: eu vou me alegrar, eu vou exceder em minha exultação a Deus. Vejam, irmãos, o que nós temos aqui é uma atitude não forçada, mas espontânea. Essa alegria descreve aquilo que brota no coração de Abacuque. E a base está nas palavras: o Deus da minha salvação. Com essas palavras, temos que voltar ao que Abacuque escreveu anteriormente neste cântico. Deus foi salvador do seu povo no meio do êxodo do Egito. O evento de excelência do Antigo Testamento. Quando o povo de Israel meditava, refletia acerca da grande libertação, livramento que Deus havia dado durante o êxodo do Egito, Deus era o seu salvador. Quando ele lembrava que Deus salvou o seu povo em meio ao mar, passando em pé enxuto, e precipitou águas sobre os egípcios, e matou, livrou o povo de Deus e afundou os inimigos. O povo lembrava que Deus era grande Salvador. Mas lembrem-se de que o êxodo egípcio, a libertação do povo de Deus no Egito, não era o ponto final. Não. Os egípcios crentes reconheciam que a obra salvadora de Deus seria cumprida quando a semente da mulher viesse. Quando ela, ou aquela semente, ou aquele ser, esmagaria a cabeça da serpente. Deus salvaria o seu povo por meio do Messias que viria. O Cristo seria o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ali haveria salvação completa. Não só das ameaças dos inimigos de nossos tempos, mas da própria ira insuportável de Deus. Abacuque diz que refletir acerca do fato de que Deus é o Salvador, é o seu Salvador, é a base que faz com que ele exulte, que o seu coração sinta alegria como uma resposta natural, mesmo diante de uma iminente ameaça, destruição. Agora lembre-se de que Abacuque viveu antes de Cristo. Eu falei entre 600 e 500 anos antes de Cristo. Ele só poderia
contemplar as promessas de longe. Não conhecia a realidade como nós conhecemos. Irmãos, cerca de 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, Jesus Cristo nasceu. E nós podemos olhar para trás, olhar para aquilo que a Bíblia nos diz, e sabermos que com certeza os antigos viveram pela fé, vendo de longe, crendo no que ia acontecer. Nós sabemos que o nosso Salvador já veio a este mundo. Tudo aconteceu de acordo com Deus havia predito e planejado. E o resultado disso é que a salvação de todos os que creem é uma realidade. Realidade que nada pode mudar isso. Por meio de Jesus Cristo, nós sabemos que nós somos perdoados, reconciliados com Deus, recebidos em sua família. Por causa de Cristo, nós temos a certeza do amor de Deus por nós. Ele nunca nos abandonará. Se Abacuque, sabendo o que Deus havia feito no passado, ligando aquilo que Deus sempre mostrou em fidelidade, e crendo naquilo que Deus faria no futuro, ele disse: eu me alegrarei no Senhor. Eu lanço desafio a você. Como tem sido a sua vida? A sua alegria depende da prosperidade deste mundo? Mesmo quando as coisas parecem que não andam bem, estão em perigo, você crê que as suas mãos estão, ou a sua vida está sob as mãos do Senhor, protetoras do Senhor? Eu digo mais, o Senhor Jesus, ele enviou uma carta às igrejas, a uma das igrejas da Ásia Menor. Ele diz no capítulo 3, eu repreendo e disciplino a quanto amo. Às vezes o Senhor nos disciplina. Nós olhamos para a mão de Deus com fé e até com alegria, porque o Senhor tem tratado de nossas vidas. Para Israel, para Abacuque, parecia que Deus estava distante demais. Mas não era verdade. O profeta, meditando acerca de como o Senhor tratou do seu povo, diante daquela revelação que Deus traria uma mão pesada sobre o seu próprio povo, ele diz: eu exulto no Deus da minha salvação. Onde parecia que as coisas estavam de água abaixo. As boas razões para a fé, em segundo lugar. Quando chegamos no último capítulo de Abacuque, no último versículo, nós dizendo, essa atitude de fé era encorajada novamente. Abacuque diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Salmo 18. O profeta está citando o Salmo 18, versículo 19. Abacuque estava enfrentando uma crise no povo de Deus. Tempos difíceis pela frente. Tempos de incerteza. Ele vai ao livro dos Salmos buscar encorajamento.
Ele reúne palavras de esperança, de confiança que os salmos nos trazem. Através dos tempos, o povo de Deus sempre recorreu aos salmos para buscar palavras que contêm não apenas alegria nas suas tristezas, encorajamento. E é isso que o profeta faz. Enquanto as lemos, oramos e cantamos, fazemos isso com os olhos fixos em Cristo. Os salmos se referem a Cristo de alguma forma. Eles dizem explicitamente, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em Lucas capítulo 24, 44, que os salmos falam de Cristo, falam dele. Portanto, a citação que o profeta faz do Salmo 18, conforme citado pelo profeta Abacuque aqui, nós vemos como isso funciona. Abacuque foi encorajado com este salmo pelo conhecimento de que Deus é a sua força. Tudo ao seu redor está desmoronando. A sua fraqueza parece que é aguda. Total dependência de Deus é o que o profeta faz. Ele é fraco, mas ele sabe que Deus é forte. Yahvé, o Deus da aliança, é aquele cuja força nunca falha. Ele é a nossa força, é o nosso refúgio, nossa rocha. Mas a pergunta é, como esta força funciona? Como funciona na vida de um crente esta verdade? Abacuque diz: Ele faz os meus pés como os da corça. Corça são animais como um corvo, são frágeis, rápidos, graciosos, mas frágeis. E quando o perigo se aproxima, eles correm, e correm rápidos, correm. As coisas pareciam que estavam se despedaçando ao redor de Abacuque, mas Abacuque ainda está de pé. Ele está confiante de que não ficará apenas de pé, mas será capaz de correr e continuar e prosseguir. O perigo está lá, mas a crise, as incertezas não serão capazes de afetá-lo de tal forma que possa tirá-lo de Deus. Então ele diz: e me faz andar altaneiramente. Irmãos, lugares altos são lugares seguros. Por exemplo, se você está numa mata, você tem que passar a noite numa mata. Você tem que fazer um lugar para você deitar. O mais seguro é você fazer em cima das árvores, porque os animais não vão incomodá-lo se você estiver lá em cima da árvore. O profeta diz que Deus vai colocá-lo lá, acima do perigo. Ele tem certeza de que mesmo em meio à crise, a todas as incertezas, a mão de Deus estará sobre ele, e com ele, e guiando. Era a esperança do Antigo Testamento diante daquele desastre que era iminente. E mais, irmãos, como crentes do Novo Testamento, podemos compartilhar a mesma expectativa de fé, alegria e gratidão diante da adversidade, da incerteza sobre o futuro. Eu vou repetir. O que será de nós esse ano? Eu não sei. O que vai acontecer com cada um de nós? Eu não sei. Abacuque diz que Deus é a sua força. E podemos dizer, Deus é a nossa força. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24,
lemos que Cristo é o poder de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 12, Paulo relata como aprendeu que o poder de Deus o aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz que adota a fraqueza para que o poder de Cristo repouse sobre ele. Somos fracos, impotentes. É verdade. Não somos nada. Mas o poder de Deus estará conosco. Ecoando as palavras de Abacuque, o apóstolo Paulo lhe diz que se deleita nas fraquezas, na adversidade, nas perseguições, nas dificuldades, pois quando estou fraco é que sou forte. Que este ano venha com as suas adversidades, momentos prósperos, felizes, mas também não é só disso que vem um ano. Pode haver dificuldades. Podemos ser confrontados com problemas. Mas podemos sim descansar, confiar em Cristo. Ele é a nossa força. E não decepciona. Amados irmãos, neste ano, ore para Cristo. Tenha certeza que haverá momentos difíceis. Isso não vai ser tirado de você. Mas olhe para Cristo. E sabendo que Deus o colocará em lugares altos. Quer dizer, em segurança. Mesmo em meio à adversidade. A mão poderosa de Deus estará sobre nós. Romanos 8. Paulo escreve sobre as situações de crise. Ele diz: pode existir problemas, dificuldades, perseguições, fome, nudez, perigo, espada. Qualquer que seja a toda categoria. Mas Deus o dá pés como servo. Ou servo, nos faz andar em altas colinas. Ele diz lá: em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então ele acrescenta que não há absolutamente nada neste mundo, nada, doença, problema financeiro, dificuldade familiar, nada, e será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, nós temos a garantia do amor de Deus por nós. Que nós possamos exultar de um coração que confia no Senhor, fluindo em nossos corações a alegria de poder dizer: o Senhor é o meu Salvador. Não importa o que aconteça. E eu vou servir a este Senhor. Eu vou exultar, cantar de alegrias a este Deus. Não importa o que aconteça. Mesmo que todo o resto seja tirado de nós. Se nós temos a Cristo, nós temos o amor de Deus conosco. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa sabemos: Deus sabe. Ele controla todas as coisas. Aconteça o que acontecer, lembre-se de que Deus está no controle de tudo. Você não conhece o seu futuro, mas conhece aquele que tem um futuro em suas mãos. Lembre-se de quem é o seu Deus, do que Ele fez no passado, de que Ele é o seu Salvador do presente, é a sua força.
que Ele o ama, que vai sustentar a sua vida e continuará no futuro com você. Confie nele. Isso é garantido por causa de Cristo, o nosso Senhor. Que Deus seja conosco. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, ao entrarmos no novo ano, que todo ano tem os seus momentos de dificuldades, como nós vimos, por exemplo, tragédias, como que aconteceu lá em Minas Gerais, no Lago de Furnas. Outras tragédias virão e até podem nos atingir. Mas que nós estejamos seguros acerca de quem nós servimos. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Fortalece nossas vidas, Senhor. Coloca-nos nos lugares altos, não para termos sucesso, ou sermos ricos, ou sermos importantes, mas para termos a segurança do teu cuidado como um pai cuida dos seus filhos. Senhor, tu tens as nossas vidas em tuas mãos. Que aquilo que o Senhor fez pelo seu povo no passado nos faça meditar sobre sua fidelidade. Como o Senhor salvou nossas vidas e tem conduzido nossas vidas. Sirva para nós de segurança acerca de nós podermos confiarmos em Ti. Nada foge ao Teu controle, Senhor. Fortalece esta confiança, esta fé, esta entrega aos Teus pés, Senhor. Que nós não desanimemos, que nós não retrocedamos, temamos, mas continuemos servindo ao Senhor com alegria. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Se houver momentos em que nós precisamos ser disciplinados por Ti, nós nos alegramos por isso. Se houver momentos em que nós precisamos ser trabalhados em nossa fé, tendo que passar momentos difíceis, para vermos em quem está a nossa esperança, confiança, aviva a tua obra, Senhor. Mas não permitas que os nossos corações se desviem da confiança de que Tu és o nosso Pai bondoso. Senhor, vem trabalhar em nossas vidas, de forma que o pecado seja não só enojado por nós, mas jogado fora, combatido. Que seja um novo ano onde nós tenhamos a nossa aliança, ou a aliança reafirmada de compromisso contigo, Senhor. Que nós sejamos diferentes em nossa entrega, em nossa confiança,
sendo membros vivos da tua igreja, Senhor, operantes na fé, com quem dá razão para a nossa fé, quando nos formos questionados. Fortalece nossas vidas, Senhor. Ah, como nós dependemos do Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor nos abençoe, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos responder cantando o hino 100. A oração de Abacuque, hino 100A. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a videira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o tronco da oliveira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Neste momento nós vamos confessar nossa fé, usando as palavras do credo apostólico. Digamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós vamos cantar o hino 18. Deus está no templo, Pai onipotente, diante dele nos prostremos reverentemente. Deus está no templo, Pai onipotente, diante dele nos prostremos reverentemente, servos consagrados ao Altíssimo
Santíssimo, adoremos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo. Somos benefício, recebemos de seu sangue, o Cordeiro eterno foi o sacrifício que na cruz morreu em sangue, escolheu e sofreu o mortal suplício. Cristo está no templo. Vem, ocupa o templo, instrutor divino, nossos corações habita. Mestre incomparável, dar-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó favor soberano, Ele está no templo. E o último cântico, os irmãos podem também entregar as ofertas, será o 182, se da vida as vagas procelosas são. Conhecido, pastor? É, né? Bom. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento jogas tudo em vão, lembras que as muitas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, tristeceu lida, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido sempre vencerás. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quando veres outros cheios de ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, longe da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo e breve aqui, não te desanime, Deus será por ti, seu divino auxílio corrigindo o mal, há de assegurar-te galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez,
pois verás surpreso quanto Deus já fez. Receba a bênção do Senhor e partam em paz aos seus lares. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 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 Quádruplo amém, né? Eu esqueci que faz um triplo amém, aí a gente tem mais um. Não faz mal não. Pastor? Pode.